talvez muita gente nem lembra disso. Inclusive eu mesma nem conhecia essa história direito. Mas teve um dia em que o Cruzeiro foi lá na casa do Palmeiras e calou o estádio deles no fim do jogo. E o mais impressionante nisso tudo é que a mídia relembrou essa partida histórica justamente antes do jogo de hoje de Palmeiras e Cruzeiro. E sinceramente, depois que eu vi essa reportagem, o clima desse Palmeiras e Cruzeiro ficou muito mais pesado. Porque se tem uma coisa que o Cruzeiro já mostrou no passado, é que quando ninguém acredita, é aí que esse time surpreende. Então eu quero saber de você nos comentários. Você acha que o Cruzeiro consegue arrancar pontos hoje e surpreender o Palmeiras? Qual o seu placar para esse jogo? Vitória, empate ou vai ser um jogo sofrido até o fim? Já deixa o like também, se inscreve no canal, porque o que esses caras fizeram naquele dia foi coisa de time gigante. E depois que eu vi essa reportagem, eu fiquei pensando numa coisa. Será que a história vai se repetir novamente? Bora pro vídeo. Celebrar um dos jogos da rodada, a gente pega um dos jogos da rodada do final de semana e a gente vai procurar jogos, que o arquivo da Globo é imenso, né? É vasto. E a gente vai lá atrás buscar um jogo marcante, um jogo histórico entre os adversários. E fomos buscar um Palmeiras e Cruzeiro pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro de 98. Naquela época, né, para quem é mais jovem e está acostumado com o campeonato de pontos corridos, naquela época tinha mata-mata, tinha uma primeira fase, né, e depois mata-mata a partir das quartas de final. E nas quartas de final de 98, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram e vocês vão reparar, a gente vai dar as escalações, a reportagem do jogo, vocês vão reparar que eram dois timaços, tá legal? Vamos conferir a reportagem de 1998 do Globo Esporte ou do Sport TV News, surpresa para vocês. Noite Paulista. A festa começa cedo. O Palmeiras chega ao Parque Antártica precisando de um empate para fazer das semifinais do Brasileirão um campeonato paulista. A última pedra no caminho é um time de Belo Horizonte, cidade do zagueiro Kleber. Ele conhece muito bem o adversário. Sou atleticano. Com certeza iniciei minha carreira no Atlético e sem dúvida nenhuma se criou uma rivalidade, mas faz parte do passado. Agora é defender o Palmeiras. No vestiário, depois do aquecimento, o goleiro Dida sente a contusão no tornozelo. O time sai do vestiário visivelmente preocupado. Em campo, é o Cruzeiro contra o mundo alviverde. Mas quando nenhum palmeirense esperava, Marcelo faz 1-0. 2 minutos depois, Marcelo faz de novo 2-0. Nem o placar do estádio parecia acreditar. É isso mesmo, a torcida cruzeirense faz a festa que pode. No segundo tempo, os verdes colocam as coisas no lugar. Almir diminui, Paulo Nunes empata. E para completar a façanha, Valdo é expulso. Com 10 cruzeirenses em campo, ninguém duvidaria, nem de longe, que algo mais ainda estava por vir. A torcida segue cantando, alucinada, classificada. Falta 1 minuto para terminar o jogo. Mas, olha o Milha. Ele toca para Fábio Júnior. E Fábio Júnior decreta silêncio oficial. O goleiro Paulo César ainda faz uma defesa milagrosa. O jogo termina e a alegria muda de cor. A torcida palmeirense vai embora do Parque Antártica triste, melancólica, cabisbaixa. Foi no finalzinho, foi de um jeito que parecia que não ia ser. Mas deu Fábio Júnior, deu azul, 5 estrelas. E agora o Campeonato Brasileiro não é mais só paulista. Entrou um mineiro e mineiramente, né? Chegamos devagarinho até conquistar nosso espaço. Agora eles vão pra casa, vou chupar dedos. Paulista, já sabe, né? Passou na sua cabeça na hora que a bola entrou? Que estava classificado, né? Eu acho que esse é o que passou na minha cabeça, passou na cabeça de todos os jogadores. A festa é minha, vão embora, vai embora porcada, vai embora, a festa é minha. É, o Cruzeiro levou a melhor para enfrentar a Portuguesa. A Portuguesa foi semifinalista do Brasileiro de 98. Aí o Cruzeiro venceu o primeiro jogo 3-1. A Portuguesa ganhou depois o segundo jogo por 2-1 no Canindé. E também no Canindé, no terceiro jogo, deu Cruzeiro 1-0. E o Cruzeiro vai fazer a final daquele campeonato, sabe com quem? Corinthians de quem? Corinthians de quem? É. Ricardinho! E aí foi missão do Ricardinho ganhar daquele Cruzeiro na decisão e dar o título ao Corinthians. O Corinthians foi o campeão de 98, em final disputada exatamente contra esse Cruzeiro aí. E olha, eram 2 timaços, tá? Dois Tanto empates Palmeiras... nos primeiros jogos, Corinthians e Cruzeiro, Exatamente. E o Corinthians ganhou o terceiro. Exatamente, eram 3 jogos naquela época, né? 2x2, né? Primeiro jogo, 2x2. 2x2, 1x1. 1x1 e 2x0. Gol de Dinei, né? É o Dinei e o Marcelinho. Exatamente. Jogo Dinei e Marcelinho. É isso aí. Aí a gente tem aqui os campinhos... Edilson e Marcelinho. Não, Edilson e Marcelinho. Edilson. O Dinei foi... 99. Não, o Dinei foi o que deu os 2 passes. Aí ele dá os 2 passes. Ele faz um dos gols no primeiro jogo, que a gente tá perdendo 2x0, ele faz o primeiro gol. E dá os 2 passes e dá os 2 passes pro Edilson e pro Marcelinho no último jogo no Morumbi. Dinheiro talismã daquele Corinthians. Olha as escalações desses 2 times. Começando com o perdedor, tá? Veloso no gol.
Aguinaldo Liz, tá invertido ali, né? O Arce na lateral direita, a dupla de zaga Kleber e Aguinaldo Liz, e o Júnior, né? Pentacampeão do mundo na lateral esquerda. Meio campo com o Galeano, o Rogério, né? Que tomou as pedaladas lá do Robinho, e o Zinho, também campeão do mundo, Alex, né? Alex Cabeção, cracaço de bola, e o ataque Oséias e Paulo Nunes, que era mais ou menos, né? O Paulo Nunes era mais ou menos. Mas Oséias e Paulo Nunes, essa dupla de ataque do Palmeiras, que depois iria vencer a Libertadores de 99 no ano seguinte, com essa mesma base aí, né? E olha o Cruzeiro vencedor. O Paulo César foi o goleiro, porque o Dida, o titular, como a gente viu na reportagem do meu amigo Fernando Rocha, o Dida sentiu o tornozelo e não pôde jogar lá no Palestra Itália. Gustavo na lateral direita, né? Gustavo que jogou no Guarani, no Palmeiras, né? Onde o Vanderlei ia, levava o Gustavo, lateral. Marcelo de Jean e o Wilson Gotardo, os dois zagueiros, uma baita dupla de zaga. E o Gilberto também, disputou a Copa do Mundo, né? Em 2006, na lateral esquerda. Meio campo com o Marcos Paulo, que é um jogador revelado no Cruzeiro, foi para a Olimpíada de 2000. 2000 teve Olimpíada, não teve? Teve. Marcos Paulo, isso, em Sydney, Marcos Paulo estava naquela Olimpíada. De Jair, né, jogador muito bom de bola, e o Valdo, camisa 10 da Seleção Brasileira na Copa de 90. No ataque, Miller, cracaço de bola, né, de 90, de 94. Jogando no último gol. Isso. E a dupla de ataque, Marcelo Ramos e Fábio Júnior. Fábio Júnior em comecinho da carreira ali, né? E o Marcelo Ramos, né, de muitos gols no Cruzeiro. Eram dois grandes times. Levi Coupe era o técnico do Cruzeiro e Luiz Felipe Scolari, o técnico do Palmeiras. Saudade aí, hein, Ricardinho, desses dois baita times, hein? Sem dúvida nenhuma. Grandes times, grandes rivalidades, grandes jogos, grandes jogadores, os dois times aí de um altíssimo nível. A gente teve, não só em 98, mas depois, principalmente em 99, o Corinthians e Palmeiras, né? Com enfrentamentos sensacionais, tanto Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, eram dois grandes times. As finais com o Cruzeiro foram muito duras, né? Tanto é que a gente conseguiu vencer só no último jogo no Morumbi, porque os outros dois empates. Começamos perdendo o primeiro jogo no Mineirão de 2-0. Depois, no segundo tempo, a gente foi buscar um empate 2-2. Então, de grande jogador. O Valdo jogava muita bola. Jogava. Muita bola. Aí aqui a gente sempre faz um exercício, né, Mussur? Quando a gente mostra as escalações antigamente, comparando com as atuais, né? Quais desses jogadores aí jogavam nos times de hoje, jogariam nos times de hoje, né? Olhando do Palmeiras é difícil. Assim, no Palmeiras de hoje? não, achar um jogador do Palmeiras de hoje. Ah, nesse time de 98? Difícil. Eu pensei no Gustavo Gomes com o Aguinaldo Lins. Olha aí, ó. Gustavo Gomes, acho que jogaria no lugar do Aguinaldo, Gustavo Gomes. Agora, nas outras posições... volantes eu acho que Marlon Freitas e Andrés Pereira jogariam no lugar do Rogério. Nunes, José. Não. Mas eu acho que Andrés Pereira e Marlon Freitas jogariam no lugar de Galeano e Rogério, Ricardinho? O que você acha? Disputavam. Assim, o Galeano era mais volante, né? Primeiro volante, né? Aliás, marcador, mas sempre leal. E o Rogério depois foi para lateral direito. Isso. Tanto é que eu jogo com o Rogério depois no Corinthians como lateral direito. Agora, uma dúvida aqui. Acho que o Flaco joga mais que o Oséias. Pode ser. Ele tá pensando nisso agora. O Flaco acho que é mais jogador do que era o Oséias. O Oséias é um ótimo jogador. Um grande fazedor de gol. Mas eu acho que o Flaco tem mais qualidades, né? Mas tem não acha, Ricardinho? Dá pra discutir. O Flaco é um bom atacante. Nas outras posições... Finalizador. Ele fez muito gol no Palmeiras. Muitos gols. Jogador rápido, de velocidade. Muito bem no Atlético, formando dupla com... Paulo Henrique. Isso. Por exemplo, o Arias é um grande jogador, mas a categoria de umzinho do Alex não daria. Não daria. É melhor a gente não. Aí não dá. Sabe o que acontecia naquela época? O quê, hein? O final dos anos 90 e o início dos anos 2000, um período breve, mas que o futebol brasileiro viu algumas parcerias que os clubes fizeram com empresas. Isso. O Palmeiras teve a sua, o Corinthians teve a sua num período, o Flamengo teve. Elas fizeram com que jogadores de um padrão que normalmente iriam para o exterior, ficaram aqui por mais tempo. Foi um período muito bom do Campeonato Brasileiro por isso. A gente formou, e o Ricardinho foi parte de times de jogadores de um nível técnico muito alto, mas já era uma época que o futebol exportava muito para a Europa. Mas essas parcerias seguraram esses jogadores aqui. E o Brasil viu grandes equipes nessa virada do final dos anos 90 para o início dos anos 2000. Aí depois essas parcerias, até pela gestão dos clubes, elas não continuaram e aí os jogadores seguiram a sua trajetória. O Vini Prado aqui na hashtag Troca de Passes lembra que nesse mesmo ano o Palmeiras venceu esse mesmo Cruzeiro na final da Copa do Brasil. E por isso foi a Libertadores de 99 para vencer a Libertadores no ano seguinte. Vamos fazer o mesmo exercício com o Cruzeiro agora, né? Vamos colocar aqui o time do Cruzeiro de 98 e depois o time atual, né? O provável Cruzeiro pro jogo. Esse é o provável Cruzeiro pro jogo de amanhã, né? Ó, Otávio no gol, Fagner ou Cauã Moraes na lateral direita, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus na zaga e o Kaique na lateral esquerda. Meio campo com Lucas Romero e Gerson ou Lucas Silva, com o Matheus Pereira, Arroio, Christian e Caio Jorge. Arthur Jorge é o técnico do Cruzeiro. Vamos colocar de novo o time de 98 para a gente fazer uma comparação aqui, para ver quem a gente acha que poderia jogar do time atual. Acho que tem mais disputa. Tem. Gerson no Marcos Paulo. Gerson no Marcos Paulo é briga boa, mas o Paulo jogava muita bola. Jogava bola, mas o Gerson também tem um jogador de qualidade. Da briga. Lateral direito. Na lateral direita, o Gustavo, o Fagner, se a gente pegar a carreira, né? Porque aqui a gente analisa a carreira, né? Cássio no Paulo César, sem dúvida. Sim. Mas o goleiro era o Dida, né?
O Paulo César só joga. Tá aí, claro, foi induzido ao erro. Da mesma maneira que o Cássio não tá jogando agora, o Dida não tá O Paulo César só joga esse jogo porque o Dida se machuca no aquecimento. Tá certo. Na lateral direita, o Fagner foi melhor jogador do que o Gustavo. Né? A dupla de zaga é difícil. Gottardi e Jean não dá para os atuais. Não. Gilberto também, o Kaique é um jogador de muito Não, mas Gilberto foi lateral de Copa do Mundo. exatamente. O Kaique é bom, mas o Gilberto era marvado. Eu acho que o Caio Jorge talvez dê conversa ali com o Marcelo Ramos e Fábio Júnior. Porque é claro que a carreira a gente tá vendo jogadores que a gente já conheceu a carreira toda, né? Então, esse é o problema. Caio Jorge é um jovem ainda, tem 24 anos e tá em evolução. É um menino que tem brasileira. E aí, Cadinho, você acha que... O Matheus Pereira, depende do momento, né? Assim, o Valdo foi um grande jogador. Mas o Matheus Pereira também é um grande jogador. O Matheus Pereira também tá jogando muita bola. Não dá. Não dá. Não dá. O Matheus Pereira ainda pode ser um cara diferente, mas não dá pra comparar. Não. O Valdo foi jogador de Copa do Mundo, né? Também. O Valdo jogou Copa do Mundo, hoje não dá pra gente... Ainda não dá. Não. E o Caio Jorge com o Marcelo Ramos ou o Fábio Júnior, porque são 3 centroavantes aí, né? Tanto o Fábio Júnior quanto o Marcelo Ramos eram 9s. O Fábio Júnior na época era o que o Caio Jorge é hoje, mais ou menos, jovem? Eu acho que dá pra comparar. Porque ele tinha surgido muito bem, né? Você fala de também tinha até se chegou a ser convocado para a seleção brasileira, né? Acho que as situações talvez fossem parecidas para a época ali. Jogadores com potencial para servir um dia a seleção brasileira. Era bom, a Miller tá maluco. Pelo amor de Deus. Nossa. O Miller é Jesus amado. Se o cara não fosse um pouquinho inteligente. Tinha 21 anos o Fábio Júnior. Para raciocinar um pouco com o jogo do Miller, ele não conseguia, porque ele era muito à frente, né? Nossa senhora, muito rápido. Tá maluco, o Miller jogava muita bola. E aí já tava com a idade já mais avançada. O Caio Jorge tinha 24, o Fábio Júnior tinha 21. Era mais novo ainda. Mais novo ainda. Mas eram grandes times, é isso, um grande jogo. Eu acho que não mostra o que o Cruzeiro pode produzir ainda. O Cruzeiro é um time que está tentando, está se encontrando, mas ainda oscila, mas a gente esperava que esse fosse mais um dos confrontos de parte alta da tabela. Não foi porque a largada do Cruzeiro foi muito ruim. É exatamente por isso que esse jogo de hoje entre Palmeiras e Cruzeiro promete pegar fogo. Porque o Cruzeiro ele já provou no passado que mesmo desacreditado, consegue ir lá e aprontar contra o Palmeiras. Agora eu quero saber de você aí, torcedor, se você conhecia essa história e qual é o seu placar para o jogo de hoje. Deixa sua opinião nos comentários, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo.